Irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Mateus, evangelista e apóstolo. E no evangelho de hoje, Mateus 9, versículos 9 a 13, nós temos a passagem da conversão de São Mateus. Mateus era cobrador de impostos, e é importante primeiro a gente contextualizar a época de Mateus para saber a grandiosidade que foi a sua conversão. Porque Mateus, como cobrador de impostos, ele tinha um cargo excelente, né, de trabalho assim na sua carreira. Ele possuía muitos bens. Por quê? Porque o povo de Israel, eles tinham sido dominados pelo Império Romano. E, como todo governo, né, sobrevive da cobrança de impostos. Então, Mateus era um coletor desses impostos. E geralmente esses cobradores de impostos, eles tinham muitas mutretas assim, né? Porque o governo, por exemplo, o governo passava para o coletor que ele teria de receber tantos reais, né? Vamos colocar assim, da sua região ali. Mas os coletores de impostos, eles poderiam escolher assim quem que vai pagar quanto, quem que vai pagar um pouco mais, aqueles mais chegados vão pagar um pouco menos. Então eles tinham essa mutreta, né? Eles eram um sistema meio fraudulento e todas as pessoas precisavam passar pelo cobrador de impostos porque eles precisavam ter tipo um certificado que, ó, ele está contribuindo com o governo, com a cobrança. Então, Mateus, na sua condição, né, no seu poder, porque ele tinha o poder até de prisão, quem não respeitasse a coleta, né, ele poderia pedir para os guardas até prenderem. Então, dentro de toda a sua autoridade, né, nesse contexto que ele tinha poder, ele possivelmente também era bem de vida, né, financeiramente, tinha bens. Então, mesmo diante dessa situação, a conversão de Mateus é a seguinte: Jesus pede para Mateus, segue-me, e Mateus levanta e segue Jesus. Gente, Mateus, dentro dessa condição, né, dentro desse bem bom, assim, né, vamos dizer, ele levanta e segue Jesus. É praticamente um milagre, gente, é um milagre ali que Jesus realizou, porque na condição pecaminosa ali, fraudulenta, que viviam os cobradores de impostos, Mateus, ele sentado na coletoria, ele, diante do pedido de Jesus, ele só levanta e segue Jesus. É algo para nós pensarmos, né? Se nós estivéssemos no lugar de Mateus, no bem bom, né? Nessa condição assim pecaminosa, onde nós achamos que tudo está bom, a gente acaba até esquecendo de Jesus. E diante de um pedido de Jesus, de uma ordem de Jesus, segue-me, será que nós conseguiríamos nos converter? Será que a gente buscaria este remédio que Jesus quer nos dar, a salvação, a mudança de vida? E Mateus abandonou tudo, se tornou apóstolo, se tornou evangelista, abandonou tudo no sentido das coisas que ele tinha, mas dentro do coração dele, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Bastava ouvir ou escutar a voz assim dos sentidos, né? Do escutar a voz de alguém chamando ele para seguir a Jesus, que ele seguiria, porque dentro dele já tinham essa sede de fazer um encontro com Jesus. Então, quando Jesus diz, ele não titubeia, né? Ele já segue o caminho e se coloca como seguidor de Jesus. E é um grande ensinamento para a gente, para nós nos colocarmos no lugar de São Mateus ali, quando nós estamos no bem bom, assim, né? Para verificarmos, né? Como que, diante do pedido de Jesus, nós acolheríamos. Como nós acolheríamos um pedido de Jesus de segui-lo? Porque o Jesus, né? Deus usa muito do que nós verificamos, né? Do sofrimento para fazer a conversão. Quando tudo está dando errado, né? A gente meio que tem um vazio, né? A gente fica procurando o sentido das coisas e diante da dor, né? Como o filho pródigo que estava comendo mal, depois voltou para o pai e pediu perdão, que ele estava na desgraça, então quis se unir a Deus, né? Se arrependeu e quis voltar para o seu pai. Nós também, né? Diante das dificuldades, então nós também temos
Deus usa das dificuldades, usa dos sofrimentos para extrair algo melhor, para extrair a conversão dos seus filhos. Mas quando está no bem bom, também é um pouco mais difícil até, né? Mas São Mateus é um grande exemplo para nós, para que nossa conversão não seja só diante das desgraças, mas que nós também possamos segui-lo quando e largarmos a nossa condição pecaminosa, assim como ele largou, assim como Mateus largou, para seguirmos a Jesus em tudo. Então vamos ouvir essa voz dentro do nosso coração, a exemplo de Mateus, que ouviu a voz primeiro dentro do seu coração, para que quando ele usou os sentidos, escutou a voz de Jesus que pediu para que ele seguisse-o, então nós possamos fazer a mesma escolha, seguir Jesus, seguir o caminho da vida, porque só Jesus tem palavras, só Jesus é a salvação. Amém.